O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega na tua carteira agora. Isso mesmo. Abre a bolsa, puxa a carteira, sente o peso dela nas tuas mãos. Pode ser que esteja cheia, pode ser que esteja vazia, pode ser que tenha apenas algumas notas amassadas ou moedas esquecidas. Mas o que importa não é o que tem dentro agora. O que importa é o que ela representa. Ela é o símbolo mais íntimo da tua relação com o dinheiro. É o lugar onde o físico encontra o financeiro, onde o papel vira possibilidade, onde o metal vira esperança. E se ela tem sido fonte de ansiedade, se abri-la tem sido um exercício de frustração, se o vazio dentro dela tem ecoado um vazio maior dentro de ti, presta atenção. Hoje isso vai começar a mudar, porque existe um segredo antigo, uma prática poderosa, um ato de fé que transforma a carteira de simples objeto mundano em um altar portátil, um recipiente sagrado, um ponto de contato entre a provisão divina e a necessidade humana. Não é magia, não é superstição, não é fórmula barata. É a aplicação prática de uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. A fé precisa de um lugar para ancorar. A palavra de Deus, quando escrita, quando tocada, quando colocada no lugar onde o dinheiro passa, cria um portal, abre uma comporta, estabelece uma conexão entre o que é invisível e o que é tangível. E é exatamente isso que vamos fazer juntos hoje. Vamos pegar um pedaço de papel, vamos escrever um decreto sagrado, vamos colocá-lo na carteira e vamos assistir ao sobrenatural invadir o natural, transformando escassez em fluxo, medo em confiança, luta em provisão constante. Eu começo esta oração com as mãos estendidas, segurando não apenas a minha carteira, mas também a minha história com o dinheiro. Uma história que muitas vezes foi marcada pelo aperto, pela falta, pelo sufoco no fim do mês, pelas contas que não fechavam, pelos sonhos adiados por falta de recurso. Uma história que também foi marcada pela culpa, pelo medo de gastar, pela ansiedade de não ter o suficiente, pela comparação com quem parecia ter mais, pela sensação de que o dinheiro era um inimigo a ser combatido e não um recurso a ser administrado. Hoje, eu trago tudo isso diante de ti. Cada crença distorcida sobre prosperidade, cada palavra de maldição financeira que recebi, cada trauma de escassez que ficou gravado na minha memória emocional. Eu coloco tudo no altar e peço que tu limpes a minha relação com o dinheiro, que tires de mim o espírito de avareza, que me faz segurar demais por medo de faltar, que tires de mim o espírito de desperdício, que me faz gastar demais sem consciência. Que tires de mim o espírito de inveja, que me faz olhar para o que o outro tem e desvalorizar o que eu tenho. Que tires de mim o espírito de ansiedade, que me faz preocupar com o amanhã como se o amanhã não te pertencesse. Quero uma nova relação com as finanças. Uma relação de mordomia, não de possessão. Uma relação de gratidão, não de ganância. Uma relação de fé, não de medo. A tua palavra diz que o dinheiro é uma resposta, mas tu és a fonte. O dinheiro vem e vai, mas tu permaneces. O dinheiro pode acabar, mas a tua provisão é inesgotável. O dinheiro pode falhar, mas tu és fiel. E é nessa verdade que eu quero ancorar a minha fé financeira. Não no extrato bancário, não no salário no fim do mês, não nas oportunidades que aparecem, mas em ti,
que és a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Quando eu confio na fonte, o fluxo nunca seca. Quando eu confio no recipiente, a sede sempre volta. Por isso hoje eu troco a minha confiança do que é visível para o que é invisível. E começo a declarar com a autoridade de filho que a minha provisão não depende da economia, não depende do governo, não depende do chefe, não depende do mercado. Depende do Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo e que muito mais cuidará de mim. Agora pego um papel, um pedaço simples, comum, talvez até amassado, mas a partir de agora ele deixa de ser comum. Ele se torna um instrumento de fé. Nele eu vou escrever um decreto. Não uma lista de pedidos desesperados, não uma cobrança ansiosa, mas uma declaração de verdades espirituais que vão ancorar a minha fé na realidade física. E enquanto escrevo, peço que o teu Espírito guie as minhas palavras, que não seja apenas tinta no papel, mas uma semente plantada no solo do sobrenatural. Que cada letra seja um ponto de contato entre o céu e a terra. Que cada frase seja um canal aberto para o fluxo da tua provisão. Começo escrevendo: Deus é a minha fonte, e Ele supre todas as minhas necessitações segundo a sua riqueza em glória. Esta é a verdade fundamental. Não é o meu trabalho, não é a minha herança, não é a minha sorte, é Deus. E se Ele é a fonte, então a fonte não pode secar. Então o recurso não pode acabar. Então a provisão é garantida. Escrevo também: eu sou mordomo dos recursos que passam pelas minhas mãos e não dono deles. Porque quando eu entendo que o dinheiro não é meu, que ele só passa por mim, eu perco o medo de gastar e o medo de perder. Eu administro com sabedoria, mas não me apego com desespero. Escrevo: a prosperidade que Deus me dá não é apenas para mim, é para abençoar outros. Porque o fluxo financeiro não é uma represa, é um rio. Se eu segurar demais, ele para. Se eu deixar fluir, ele se multiplica. Escrevo: eu não sirvo ao dinheiro. O dinheiro me serve para cumprir o propósito de Deus na terra. Esta é a inversão de valores que liberta. O dinheiro não é meu senhor, é meu servo. Ele vem quando eu preciso, vai quando eu abençoo e volta quando eu semeio. Escrevo: a escassez é uma mentira que perdeu o poder sobre mim. Eu vivo na realidade da abundância de Deus. Porque a minha mentalidade determina a minha realidade. Se eu penso escassez, atraio escassez. Se eu penso abundância, atraio abundância. Não é positivismo barato, é lei espiritual. Escrevo: toda dívida será paga, toda conta será honrada, toda necessidade será suprida e ainda sobrará para semear. Porque o Deus do infinitamente mais não dá apenas o suficiente. Ele dá com abundância, com transbordamento, com sobra. E por fim, escrevo: esta carteira é um altar. Aqui a minha fé encontra a minha realidade. Aqui o céu toca a terra. Aqui a provisão flui sem cessar. Amém. Agora dobro este papel com cuidado. Sinto o peso das palavras escritas. Elas não são só tinta, são sementes. E vou colocá-las na minha carteira, bem juntinho do dinheiro que já está ali, ou bem no lugar onde o dinheiro vai chegar. A partir de agora, toda vez que eu abrir esta carteira, vou lembrar: não é apenas dinheiro que está ali, é a promessa de Deus materializada. Não são apenas notas, são testemunhos da fidelidade divina. Não são apenas moedas, são sementes de colheitas futuras. E cada vez que eu gastar, vou gastar com gratidão.
Cada vez que eu receber, vou receber com louvor. Cada vez que eu olhar, vou olhar com fé. Se você está fazendo este exercício comigo agora, se você pegou papel e caneta e escreveu o seu decreto, escreva nos comentários: escrevi. Que esta seja a sua declaração de que a sua fé está ancorada e que o fluxo financeiro já começou a se mover em sua direção. E esta jornada continua, aprofundando-se no poder da palavra escrita e na transformação da mentalidade de escassez. Esta jornada continua, aprofundando-se no poder da palavra escrita e na transformação da mentalidade de escassez. Porque não basta apenas escrever o decreto e colocá-lo na carteira como se fosse um amuleto. A carteira não é um objeto mágico, é um memorial, é um lembrete físico de uma realidade espiritual. A diferença entre um amuleto e um memorial é que o amuleto carrega poder em si mesmo, enquanto o memorial aponta para o poder de Deus. O amuleto é superstição, o memorial é fé. O amuleto tenta manipular o divino. O memorial nos lembra do que o divino já prometeu. Por isso, agora, eu preciso que a minha mente seja renovada. Preciso que a velha programação de escassez, que foi instalada em mim ao longo de anos de aperto e frustração, seja desinstalada e substituída pelo software da abundância de Deus. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo diário, uma escolha consciente, uma batalha constante contra os pensamentos que tentam me arrastar de volta para o medo. A tua palavra, em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é a chave. O mundo quer me conformar à escassez. O mundo quer que eu acredite que nunca há o suficiente, que é preciso acumular, que é preciso competir, que é preciso se preocupar. Mas a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e ela inclui provisão, abundância e paz. Por isso, hoje, eu declaro guerra contra os pensamentos de escassez. Toda vez que a mente sussurrar, não vai dar, eu vou responder com a tua palavra. O meu Deus suprirá todas as necessidades. Toda vez que o medo gritar e se faltar, eu vou declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Toda vez que a comparação tentar me convencer de que o outro tem mais e eu tenho menos, eu vou lembrar: a minha porção está nas tuas mãos e ela é perfeita para mim. E para ajudar nessa renovação, eu crio rituais sagrados. O primeiro ritual é o da gratidão financeira. Todas as vezes que eu abrir a carteira, antes de olhar para o que falta, vou olhar para o que tem. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja só uma nota, mesmo que sejam só moedas, vou agradecer. Porque a gratidão pelo pouco atrai o muito. A gratidão pelo que tenho abre as comportas para o que ainda virá. A gratidão transforma a minha perspectiva e alinha o meu coração com a abundância de Deus. Então agradeço agora pelo dinheiro que já passou pelas minhas mãos. Agradeço pelas contas pagas, pelas compras feitas, pelas bênçãos adquiridas. Agradeço pelo trabalho que me sustentou até aqui, pelos clientes que confiaram em mim, pelas oportunidades que surgiram, pelas portas que se abriram. Agradeço por cada real que entrou, por mais modesto que tenha sido, porque ele foi a tua provisão para aquele momento. E ao agradecer, eu ativo a lei da multiplicação. O pouco que foi grato se torna muito. O que foi reconhecido se expande.
O segundo ritual é o da semeadura consciente. Eu aprendo que a prosperidade não é uma represa, é um rio. Água parada apodrece, a água que corre se renova. Por isso, eu me comprometo a ser generoso. Não por obrigação, não por culpa, não por medo de não dar, mas por alegria de participar do fluxo divino. Quando eu dou, eu declaro que confio na fonte. Quando eu oferto, eu quebro o poder da avareza no meu coração. Quando eu contribuo para o bem do outro, eu abro espaço para que o bem venha sobre mim. A tua palavra diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Esta é a lei da semeadura. Não é uma troca comercial, é uma lei espiritual. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Quem semeia com mesquinhez, colhe com mesquinhez. E eu quero colher com fartura, por isso vou semear com alegria. Vou semear com fé, vou semear com gratidão. O terceiro ritual é o da visualização criativa. Não como uma técnica esotérica, mas como um exercício de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso, eu me permito visualizar. Vejo a minha carteira cheia, mas não apenas de notas. Vejo a minha carteira cheia de propósito. Vejo as contas sendo pagas com tranquilidade, as dívidas sendo zeradas com alegria, os sonhos sendo realizados com recursos. Vejo a mesa farta, a casa abastecida, a família segura. Vejo as oportunidades chegando, os negócios prosperando, os clientes multiplicando. Vejo o fluxo constante, suave, abundante. Não é fantasia, é fé em ação. É pegar a promessa e dar forma a ela na minha mente para que ela possa tomar forma na minha realidade. E cada vez que eu abro a carteira e vejo o papel com o decreto, eu sou lembrado de visualizar de novo, de ver o invisível, de crer no impossível, de esperar o milagre. O quarto ritual é o da declaração diária. A tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que eu falo sobre as minhas finanças determina o que acontece com elas. Se eu falo, nunca tenho dinheiro, eu estou profetizando escassez sobre mim mesmo. Se eu falo, a vida está cara, não consigo poupar, eu estou decretando aperto. Mas se eu falo, Deus supre todas as minhas necessidades, eu estou alinhando a minha boca com a verdade. Se eu falo, a prosperidade flui para mim, eu estou abrindo caminho para que ela venha. Por isso, a partir de hoje, eu mudo o meu vocabulário financeiro. Não vou mais falar do que falta, vou falar do que está chegando. Não vou mais reclamar do aperto, vou declarar a provisão. Não vou mais murmurar contra as contas, vou agradecer porque elas serão pagas. As minhas palavras vão profetizar vida sobre as minhas finanças, e o papel na carteira vai me lembrar disso todos os dias. Sinto neste momento uma mudança profunda na minha percepção. A carteira, que antes era fonte de ansiedade, começa a se tornar fonte de esperança. O dinheiro, que antes era motivo de preocupação, começa a ser visto como ferramenta de bênção. A escassez, que antes parecia uma sentença, começa a perder o seu poder. Não porque algo mudou no banco, mas porque algo mudou dentro de mim. A mente está sendo renovada, o coração está sendo transformado, a fé está sendo ativada. E essa transformação interna vai, inevitavelmente, começar a se refletir na realidade externa, porque o mundo espiritual governa o mundo físico. E quando o meu espírito está alinhado com a verdade da provisão divina, o meu bolso começa a sentir os efeitos.
Se você está experimentando essa renovação mental agora, se a sua percepção sobre dinheiro está mudando, deixe o seu amém nos comentários. Que este amém seja o som da sua mente sendo renovada e da sua fé sendo fortalecida. E esta oração continua, caminhando para o momento da ativação completa do fluxo financeiro e da manifestação visível da provisão divina. Porque a fé sem obras é morta, e a palavra escrita sem ação correspondente não passa de tinta no papel. O decreto que colocamos na carteira não é um talismã, é um compromisso. É a nossa assinatura num contrato espiritual com o Deus da provisão. E como todo contrato, ele exige de nós uma postura ativa, uma mudança de comportamento, uma nova maneira de viver. Não podemos simplesmente escrever e esquecer. Não podemos colocar o papel na carteira e continuar agindo como se nada tivesse mudado. A partir de agora, cada movimento financeiro que eu fizer será um ato de fé. Cada real que entrar será recebido com gratidão. Cada real que sair será liberado com generosidade. Cada decisão financeira será precedida de oração. Cada oportunidade de investimento será analisada com sabedoria. A minha vida financeira deixa de ser um território de medo e se torna um território de fé. Eu olho para a minha carteira agora com o decreto dentro dela e declaro sobre ela: esta não é mais uma carteira comum. É um altar portátil, é um canal de bênção, é um ponto de encontro entre a minha necessidade e a tua provisão. Toda vez que eu abri-la, vou lembrar que tu és a minha fonte. Toda vez que eu pegar dinheiro dela, vou fazê-lo com gratidão. Toda vez que eu colocar dinheiro nela, vou fazê-lo com louvor. Ela não será mais um lugar de ansiedade, mas um lugar de esperança. Não será mais um lembrete do que falta, mas um testemunho do que vem. E enquanto declaro isso, também declaro sobre as minhas mãos. Estas mãos que trabalham, que assinam cheques, que contam notas, que entregam ofertas, que recebem salários. Abençoo as minhas mãos para que tudo o que elas tocarem prospere. Abençoo o meu trabalho para que ele seja frutífero. Abençoo os meus clientes, os meus patrões, os meus colaboradores, todos os que cruzam o meu caminho profissional. Que eu seja canal de bênção na vida deles e que eles sejam instrumentos de bênção na minha. Que o meu trabalho não seja apenas um meio de sobrevivência, mas uma expressão do teu propósito. Que eu encontre sentido no que faço, alegria no meu labor e realização no meu esforço. Declaro também sobre as dívidas. Em nome de Jesus, eu quebro o poder da dívida sobre a minha vida. Toda dívida que me aperta, que me sufoca, que me rouba a paz, eu a entrego nas tuas mãos. Não é para ser um fardo eterno, é para ser quitada, zerada, eliminada. E eu declaro que os recursos virão. Virão de formas inesperadas, de fontes surpreendentes, de canais que eu nem imaginava. Virão no tempo certo, na medida certa, da forma certa. E quando a última dívida for paga, eu não vou esquecer. Vou celebrar. Vou testemunhar, vou contar a todos o que tu fizeste por mim, porque a tua fidelidade merece ser proclamada. Declaro sobre as portas que precisam se abrir, portas de emprego, de negócios, de parcerias, de oportunidades. Eu não sei como elas virão, mas sei que tu és o dono das chaves. Tu abres portas que ninguém pode fechar e fechas portas que ninguém pode abrir. Então, eu confio no teu timing, confio na tua direção,
Confio que a porta certa vai se abrir no momento certo e que a porta errada vai permanecer fechada para o meu bem. E enquanto espero, não vou parar. Vou continuar trabalhando, estudando, me preparando, me aperfeiçoando, porque a fé não é passiva, é ativa. A fé não cruza os braços, ela arregaça as mangas. A fé não espera o milagre cair do céu. Ela constrói o altar onde o milagre vai acontecer. Declaro sobre a mentalidade de abundância que está sendo plantada em mim. Ela vai crescer, vai se fortalecer, vai frutificar. Não vou mais pensar como pobre, falar como pobre, agir como pobre. Vou pensar como filho do rei, falar como herdeiro do reino, agir como mordomo dos recursos divinos. A escassez não é a minha identidade, a prosperidade é. A falta não é o meu destino, a provisão é. O aperto não é a minha porção, a fartura é. E essa mudança de identidade vai atrair uma mudança de realidade, porque o mundo responde àquilo que eu projeto. Se eu projeto escassez, recebo escassez. Se eu projeto abundância, recebo abundância. Sinto agora uma unção financeira descendo sobre mim. Uma unção para administrar bem, para multiplicar recursos, para gerar riqueza com propósito. Não é uma unção para acumular egoisticamente, mas para distribuir sabiamente. Não é para construir impérios pessoais, mas para expandir o reino. Não é para ostentar, mas para abençoar. E eu recebo essa unção de braços abertos. Quero ser próspero para ser generoso. Quero ter para poder dar. Quero ganhar para poder semear. Que a minha prosperidade seja a prova viva de que tu és um Deus de abundância e que a minha generosidade seja o testemunho de que o teu amor habita em mim. Olho para o futuro e vejo um fluxo financeiro constante. Não uma enxurrada que destrói, nem uma gota que mal molha. Um fluxo constante, regular, confiável. Como um rio que nunca seca, como uma fonte que nunca para, como uma árvore que nunca deixa de dar fruto. Vejo as contas sendo pagas com tranquilidade, os sonhos sendo realizados com recursos, as ofertas sendo entregues com alegria. Vejo a paz financeira reinando na minha casa, o contentamento habitando no meu coração, a gratidão brotando dos meus lábios. Este é o futuro que tu tens para mim. Este é o destino que a tua palavra promete. E eu caminho em direção a ele com fé, com confiança, com esperança. Para você que chegou até aqui, que escreveu o seu decreto, que colocou na carteira, que renovou a sua mente, que declarou vitória sobre as finanças, saiba que algo mudou. Pode não ser visível ainda, mas no espírito já é realidade. As comportas se abriram, o fluxo começou, a provisão está a caminho. Continue agradecendo, continue declarando, continue agindo com fé. A sua carteira não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. E os seus dias de escassez estão contados. Agora, compartilhe nos comentários a sua declaração final. Escreva: a minha carteira é um altar. O fluxo financeiro já começou. Que a sua declaração seja a confirmação do milagre que está em andamento. Encaminhe este vídeo para alguém que está passando por aperto financeiro, que precisa urgentemente mudar a mentalidade de escassez e ativar a provisão divina na vida. Curta este vídeo e inscreva-se no canal Ora, Medita, Prospera, para que juntos possamos continuar descobrindo os segredos da prosperidade segundo o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe com provisão constante, com paz financeira, com generosidade abundante.
Que a tua carteira nunca mais seja fonte de ansiedade, mas sempre um lembrete da fidelidade divina. Que os recursos fluam para as tuas mãos e, através delas, para o mundo. E que no final toda a glória seja dada àquele que é a fonte de toda a riqueza e de todo o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.